Bom dia, são 4 horas e 30 minutos da manhã do dia 17 de dezembro de 2022. Então, estamos no dia 17 de dezembro, estamos terminando o ano. Desejar umas boas festas, um bom final de ano para todos e agradecer imensamente pelo crescimento do canal, principalmente para os nossos inscritos e os que se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus. Estou muito animado com os alunos do Colégio dos Magos Caldeus. Estão entusiasmadíssimos. Parece que vai dar vamos fazer uma colheita. Estamos plantando e vamos fazer uma colheita maravilhosa. São 15 alunos e notáveis. Então, alegria para mim, né? Saber que esse assunto, a verdade, está tendo essa aceitação, quando na maioria os grandes canais aí só falam bobagem, besteira. Então, nós agradecemos principalmente aos nossos 8 garibus que nos sustentam e dão uma vida digna. Fico com a dívida impagável em relação a eles. E vamos então continuar o nosso vídeo anterior, que foi cortado bruscamente. Muita gente foi assustada porque foi cortado de vez, mas foi de propósito. Primeiro, porque eu não quero passar de 55 minutos. Eu quero ficar entre 50 e 55. E aquele era o lugar ideal, porque tinha 52 minutos, ou seja, já tinha passado 50 e não tinha chegado a 55. Segundo, porque deixava vocês no suspense. E adoro quando vocês ficam esperando ansiosamente o que vai acontecer. Mas causou espécie em alguns de vocês. Né? É uma técnica, né? É novela, como novela. Você corta, no melhor do capítulo, você corta e diz, e deixa o cidadão esperando o próximo capítulo. Então é uma técnica cinematográfica ou de televisiva. Bem, vamos continuar então. E aqui está o material, a verdade sobre a maçonaria 6. Vimos no vídeo anterior o que vou resumir aqui. A visita de Dom João Moura inesperadamente à minha residência, em hora imprópria, com o fito de comunicar a pior notícia que poderíamos ter: a criação da Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, mediante o desligamento das ditas regiões da Diocese de Petrópolis, que eram governadas pelo nobre Lídimo e amado Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, né? Nobre mesmo, da família portuguesa, da nobreza portuguesa. O pedido dele de que eu me unisse a ele e ao padre Roberto Sara, da Igreja Matriz Santa Teresinha, de onde ele viera, eu não sabia que antes da minha casa, não disse isso no vídeo anterior, antes de vir à minha casa, ele tinha chegado no Padre Roberto por volta das 4 horas da tarde, 16 horas, e tinha ficado até as 10 conversando os dois. Agora eu me lembrei desse detalhe, né? Então, ele foi no Padre Roberto, na Igreja Matriz, na Secretaria Paroquial. O Padre Roberto fechou o portão e eles ficaram de 4 às 9. Eu deixo 9 horas como horário médio. E conversaram longamente sobre o assunto. Só depois que eles fecharam o acordo entre eles, ele veio pedir a minha adesão. O Padre Roberto aconselhou. Então, aí ficaríamos 3. O Padre Roberto e ele já estavam unidos. Agora ele vinha pedir a minha adesão. Então, tinha outros. Frei Jorge da Paz, que hoje praticamente desapareceu, mas na época os cursilistas de Duque de Caxias,
cursilho de cristandade, eram os homens mais influentes. Todo comerciante que não era maçom, até quem era, fazia parte dos cursilhos. Os cursilhos misturavam maçonaria e igreja católica. Adultos de grande importância, de grande relevo, líderes. Na verdade, era um curso de formação de líderes. Formação começava ali e a continuidade na matriz de Santo Antônio. Então, era vamos dizer assim, não era de se desprezar. Frei Jorge da Paz tinha esse pessoal na palma da mão. Ele os tinha na palma da mão. Olha, eram os maiores líderes do Duque de Caxias. Então, aí já ficamos eu, Padre Roberto, Dom Dilon e Frei Jorge da Paz, que tomava cerveja e jogava futebol junto com o pessoal do bairro aqui do Parque Lafayette. Monsenhor José Bodiani, esse era muito importante porque ele era Monsenhor, ou seja, ele estava ligado diretamente à cúpula do Vaticano. E tinha um primo muito, muito ligado a ele, que era cardeal. Quer dizer, tinha acesso direto ao Papa de Roma. E professor Edmundo, uma pessoa simples, mas eu já tinha terminado meu curso em Petrópolis, e ele, então, continuava lá como professor de latim. E tinha, portanto, uma facilidade imensa de se comunicar com nosso queridíssimo bispo, Dom Manuel Pedro, e nós, se tivéssemos necessidade de auxílio do bispo, poderíamos contar com o professor Edmundo como correio, né? Como uma pessoa que seria convincente, era uma pessoa sincera, então era importante. Todos aqui eram importantes. E um outro chamado Padre Antônio, que teve pouquíssima influência, mas nos dava assim um apoio total e também já começou a fazer o trabalho dele boca a boca, né? Ele era de Xerém e ele começou a espalhar, assim que soube, ele já começou a fazer o boca a boca. Espalhar que o bispo que vinha para Caxias não valia nada, não prestava, era uma desgraça para a gente. Então, esse era mais simples, a maneira dele era mais, vamos dizer assim, política, né? Ele gostava de grande, vamos dizer assim, admiração, de grande aceitação, era extrovertido, era comunicativo, e ele aí na missa ele falava abertamente: vamos perder um bispo e vamos receber um terrorista. Então, o time foi esse. Vou repetir. Dom Odilon Moura, que foi quem recebeu a notícia. O Mosteiro de São Bento é uma polícia secreta. Tudo, sabe de tudo o que acontece no Brasil de importância que afeta a Igreja Católica. Dom Odilon Moura, portanto, era o representante desse grupo, né, através da confissão. Aos grandes generais, ministros, qualquer diplomatas que moram no Rio de Janeiro, se confessam no Mosteiro de São Bento. E o monge que confessa mantém o segredo da confissão, mas fica com a informação. Dependendo, ele usa a informação. Então, assim, o Vaticano tem um serviço secreto, um serviço de informações, o mais perfeito, o mais seguro e o mais eficiente do mundo. Não tem FBI, não tem CIA, não tem KGB, não fica para ninguém. Existe um livro falando sobre isso chamado Pimpinela Escarlate do Vaticano. Então, era, portanto, o primeiro na ordem histórica de saber da notícia, depois do Odilon Moura, Ordem São Bento, um homem genial. Eu tinha uma admiração por ele que chegava a ser mítica. Frei Jorge da Paz, que controlava vamos dizer assim, a liderança de Duque de Caxias. Monsenhor José Bodiani, que tinha contato direto com o Papa através de um primo cardeal. Professor Edmundo, que tinha contato com o bispo a hora que ele quisesse, de Petrópolis.
e o padre Antônio, que espalhava a notícia de Xerém ali por perto, né? Então, era esse o time. Após a malfadada notícia, prometeu o monge beneditino contar com a ajuda da maçonaria do Caxiense. Quando ele disse Marlanfe, aconteceu uma tragédia. Falei o que, dona Dona Moura? O bispo auxiliar Dom Mauro Morelli, de Dom, esqueci agora o nome dele, São Paulo, esqueci. Era bispo auxiliar de São Paulo, cardeal arcebispo, né, de São Paulo, que era considerado comunista, junto com o Dom Helder Câmara e alguns outros. Né. Então, ele era bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Evaristo Arnes. E, quando ele disse isso, eu falei, mas qual é o problema para a gente que ele tenha vindo aqui? Disse, ó, Dom Evaristo e Dom Helder Câmara já são comunistas. E Dom Evaristo expulsou Dom Mauro Morelli porque disse que ele é excessivamente, radicalmente marxista. Ele não era marxista. Dom Evaristo Arnes fez uma declaração belíssima sobre a origem da igreja, livros que mostram a igreja nos 400 anos iniciais. Eu tinha todos os livros, agora tenho apenas 3. Eram 10, mais ou menos. Então, para surpresa de Dom Dilon, eu tinha um coelho na manga. Após a malfadada notícia, prometeu ao monge beneditino contar com a ajuda da maçonaria duque caxiense, na qual tinha grandes e sinceros amigos. Ele ficou surpreso, quase que caiu, porque maçonaria e igreja católica são oficialmente inimigos. Você pertence à maçonaria? Eu disse não. Tenho sinceros amigos lá, que embora não sendo maçons, me consideram como tal. Dr. Robson Rocha Mota, que foi meu psiquiatra e me curou da síndrome de pânico, e Dr. Paulo Alexandrias, grão-mestre das grandes lojas do Rio de Janeiro. São amigos mesmo, amigos de verdade. Então, ele disse, e você pode fazer alguma coisa? Eu falei, farei a minha parte. Ele disse, vamos deixar você como chefe da reação. Então, agora, nesse momento, em nome de todos os que pertencem a este movimento, para boicotar o plano de Mauro Morelli de explodir o barril de pólvora, como ele disse a mim, eu sendo coroinha, na sacristia, ele se vestindo para celebrar a missa, ele se referia a um partido de esquerda. Eu falei, senhor bispo, eu não tenho nenhuma ação política, eu apenas vou e voto. Não, você é um líder, ele já me conhecia, já tinha me investigado, viu? Assim que ele chegou em Caxias, procurou logo investigar quem eram as lideranças. Você tem influência muito grande, você é um professor que atinge muitas famílias. Felícia é um partido de esquerda. Falei, Dom Mauro Morelli, eu não quero ouvir mais uma palavra, porque o senhor, como bispo, eu tenho obrigação de ouvir a sua orientação espiritual, moral e espiritual. O senhor tem direito de falar sobre a minha moral e direcionamento espiritual. Mais nada. Sobre política, eu sou um cidadão brasileiro, civil exército de primeira categoria e tenho o partido que tiver. E não sou militante político, nem tenho a menor intenção de entrar na militância política partidária. Odeio política partidária. Ele calou-se. Então, no dia seguinte, ao Dom Dilon, voltamos ao Dom Dilon, ele já saiu de lá de casa, era quase 11h30 da noite, coisa incomum. Eu fui imediatamente de encontro com o Dr. Paulo Alexandrias, a quem comuniquei tudo que Dom Dilon me dissera, exatamente como ele me dissera. O grande perigo que o Brasil estava de sofrer um golpe comunista de quem menos se esperava. Um bispo que era conhecido em São Paulo, mas no resto do Brasil
ninguém conhecia. Só eles mesmos o conheciam como sendo grande. Grande porque não tinha medo de nada. Era um intemerato. Tinha as virtudes dele. Aliás, eu fiz uma vez, quando ele terminou, quando ele me convidou para me filiar a um partido de esquerda, eu disse: Dom Mauro, o senhor está na profissão errada, o senhor não é bispo. O senhor daria um bom senador da República. Minha profecia foi perfeita. Por quê? Porque um ano e meio depois, ele pedia a Roma desligamento das funções de bispo. E a Roma concedeu. Aliás, a nomeação dele é meio duvidosa. O que Dom Dilon disse é que quando o Papa nomeia os bispos, ele nomeia 10, 12. Então, alguém comunista lá, supomos que é o secretário do Papa, colocou, né, um papel com o nome dele e o Papa vai assinando, assim, confia no secretário e assinou sem saber. Se fosse apenas o dele, o Papa não assinaria, porque ele já era, não era de confiança. A ação rápida de Paulo Alexandre, pedindo oficialmente, em nome do grão-mestrado da Grande Loja do Rio de Janeiro, ao ministro Jarbas Passarinho, o dossiê Mário Morelli, foi fatal para Mário Morelli. Olha, eu não sabia que o Dom Paulo tinha esse poder na mão. Jarbas Passarinho tinha sido senador, tinha sido ministro, governador de São Paulo. Ele era, na época, era um nome de grande influência política. Pois bem, Dr. Paulo tinha acesso direto a esse homem. Dom Mauro estava em maus lençóis. O dossiê me foi entregue em 30 dias, né? Dr. Paulo Alexandre Elias, grão-mestre da Grande Loja do Rio de Janeiro, abrangia toda a região e estava fazendo, nesse momento, exatamente, providenciando a união das grandes lojas que eram dissidentes do Grande Oriente. Então, o GOB, Grande Oriente do Brasil, se considerava melhor, porque foi José Bonifácio de Andrade e Silva quem fundou o GOB no Brasil. Então, tinha uma tradição, trazido de Portugal, trazido da Europa, mas as grandes lojas não queriam obedecer ao Grande Oriente. Elas queriam ter, vamos dizer assim, ser estaduais. Cada estado tem a necessidade. E o Grande Oriente é a federação toda, o Brasil inteiro. Então, o grão-mestre-geral do GOB, ele manda no Brasil todo. E um grão-mestre da grande loja manda só no estado. Esse desentendimento fez com que houvesse uma quebra e as grandes lojas se separaram. Paulo Alexandre Elias não ia mexer na estrutura. O movimento não era uma união estrutural, mas era uma união fraternal. As duas lojas manteriam, vamos dizer assim, amizade e visitação entre uma e outra. Ou seja, um membro da hierarquia da Grande Loja do Rio de Janeiro, ou até mesmo um mestre maçom, poderia entrar numa loja do GOB e vice-versa. Então, as duas estavam passando por um período de união, o que tornava Paulo ainda mais forte. Então, ele era a chave. Para mim, ele era a chave. Mas eu tinha outros, né? Era um mago com um coelho na cartola e uma carta um ás de ouro na minha manga. Bem, dentro de 30 dias, como Paulo disse e prometeu, o dossiê me foi entregue, com muito mais dado do que eu e Dom Dilon julgávamos. O prelado, que ainda não tinha chegado em do Caxias, outros tinham chegado, não era conhecido, aproveitaram as comunidades eclesiais de base, fundadas por outros bispos, cardeais, com a intenção de catequese de adultos. A intenção era o antigo catecismo de perseverança, então, porque o catecismo só prepara até os 7, 14 anos no máximo, e a criança fica depois, não tem mais instrução. Por isso,
era chamado Catequese de Adultos, mas tomou o nome de Comunidades Eclesiais de Base. E ele transformou essas associações, ou seja, de catequeses de adultos, em células comunistas, revolucionárias, colocando-a sob a direção de catequistas e agentes da pastoral de sua inteira confiança e ideologia. Marxismo, o mais radical. O tempo estava contra nós, pois em todo o Brasil, mais de 90% das comunidades de base já obedeciam a Dom Mauro. O objetivo colimado por ele era marcar um dia no qual todos os membros que participavam dessa máfia odienta matassem impiedosamente no bairro, rua ou cidade em que morassem, todos os cidadãos ricos, patrões, burgueses, intelectuais de direita, estabelecendo assim o regime comunista no Brasil, já que eles tinham uma ligação com oficiais de alta patente das Forças Armadas que eram comunistas. E tudo isso estava... Então o Brasil estava preparado para algo que Leonel Brizola não conseguiu fazer, e esse merda tinha todas as condições de fazer. Sabiam? O exército estava totalmente infiltrado por oficiais de alta patente comunista, de tenente para cima. Então, estava tudo a favor deles. Nós estávamos com um inimigo poderosíssimo e era uma nova Revolução Francesa em andamento. Paulo Alexandre, calmamente, me pediu um plano para desmoralizar, desqualificar, desprestigiar o futuro bispo marxista. Você tem algo em mente para que a gente o desmoralize? Eu disse, tenho. Vamos desmontá-lo, desmontar os planos dele. Foi assim que terminou bruscamente o vídeo passado. Eu aceitei de imediato. Sim, vamos. Após o meu sim, o insigne e respeitável maçom perguntou: o que você tem em mente para executar nosso objetivo? E assim evitar um assassinato em massa, um banho de sangue, uma tragédia que nós jamais havíamos pensado aqui no Brasil, para evitar essa coisa, essa desgraça. O que você tem em mente? Ele sabia que eu tinha inteligência privilegiada. Eu já ensinava maçonaria a ele. Ele era grão-mestre, grau 83, mestre em salado, tinha chegado ao cume da maçonaria. Entretanto, eu ensinava maçonaria para ele. E ele era muito simples. Uma vez, diante de um grande maçom que eu não conhecia, ele estava na cadeira de dentista com o grande maçom, era um senhor de certa idade, mas eu não sei quem era, porque eu não tinha entrado na maçonaria, só sei que devia ser um soberano grande inspetor-geral do Supremo Conselho. E o homem estava de costas. E eu cheguei e entrei, pois eu tinha esse privilégio. Chegava, entrava. E ficava nas costas da cadeira. E aí ele disse para o homem: temos um candidato à maçonaria que resiste em aceitar meu convite, mas que já é maçom. Aí o homem estava de boca aberta, calada. Ele disse: vou lhe provar fazendo a pergunta que nenhum maçom a quem eu perguntei, mesmo de alto posto, respondeu. Olha só, vou perguntar a ele, de surpresa, porque muitos maçons estudam, se preparam, e quando eu faço essa pergunta, eles não têm resposta. E aí perguntou para mim: professor Marlanff, qual é a única coisa perfeita debaixo do sol? Eu olhei para ele e disse: responderei antes que o senhor termine de tratar esse paciente. Quando eu percebi que ele já estava recolhendo os objetos, o paciente ficou de pé, era baixo, meio forte e moreno, mas devia ser um grandão na maçonaria. Eu disse:
A lei do Senhor é perfeita, o mandamento do Senhor é verdadeiro. A única coisa perfeita no mundo é a lei divina. Ele olhou para o outro ficou para ele e disse: isto é admirável. Me lembrei do Salmo, simplesmente. Isso é um Salmo. A Bíblia tem tudo, 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 tudo. A lei do Senhor é perfeita. Então, só há perfeição na lei, no equilíbrio universal. E aí, isso me fez com que Paulo agora tivesse outras pessoas que desejavam que entrasse na maçonaria, porque esse homem também passou a fazer todos os esforços possíveis para que eu entrasse. Mas, bem, saíram os pacientes, ficamos só eu e ele. E aí eu disse: aceito, mas com exigências. Ele disse: quais? Eu falei: a primeira, que você se exima de participar ativamente do grupo que vou criar. Você não deve se envolver. Não quero você envolvido nisto. Porque você é um homem muito íntegro. Você tem uma moral ilibada. Dentro de Duque de Caxias, o nome de Paulo Alexandre Elias é um nome de peso. Eu não quero, se o plano der errado, eu assumirei toda a responsabilidade, seja ela qual for. E você não será nem o nome. Olha, eu não vou nem te contar os detalhes do que nós vamos fazer. Eu vou apenas lhe dar satisfação se estamos tendo sucesso e pequenos dados. Só isso. Ele disse: mais uma coisa eu quero. Quando nós tivermos conseguido a vitória, você me diga detalhadamente como foi feito. Eu falei: está prometido. Agora, segunda exigência, eu quero que você reúna 7 mestres de lojas maçônicas que você escolha, mais mestres instalados, portanto, máximo na maçonaria, e que sejam de plena confiança, total confiança, para que nós constituamos uma loja oculta de maçons livres em loja livre. Vocês são obedienciais e você vai criar, com sua autoridade, uma loja independente, tanto da grande loja do Rio de Janeiro, das grandes lojas em geral, quanto do GOB. Essa loja oculta, né, então, ela terá, eu preciso de 7 mestres instalados maçons, que constituirão comigo essa loja oculta, chamar-se-á isso assim: loja oculta de maçons livres em loja livre. Portanto, desligado de toda obediência. Que você nomeie esses 7 maçons membros de uma loja livre, que não precisa ter nome, apenas isso, loja livre, e que, como último ato que você participa, me nomeie, mesmo eu não sendo maçom de avental, venerável mestre dessa nova loja, com poderes sobre todos os seus membros, iguais aos de qualquer venerável, os quais me obedeceriam como preposto seu. Ou seja, diga a eles: o que o professor que estiver fazendo, está fazendo em meu nome. Respeitem-no como me respeitam. Obedeçam como me obedecem. E pronto. Então você, depois de fundar essa loja, extraoficialmente oculta, com 7 mestres instalados, só se viam mestres instalados, porque sabem tudo sobre maçonaria, e me coloque como venerável, ou seja, como o presidente da loja. Embora eu não pertencesse oficialmente à loja, você nem pode, de maneira alguma, estar ligado a ela. Então, basta criar, me nomear venerável mestre da loja, maçons livres em loja livre, com os 8 membros, pertencentes a várias lojas. Você escolhe, nas suas várias lojas, você escolhe os homens da sua maior confiança e coragem, porque não vai ser fácil. De qualquer procedência,
e os quais vão jurar a mim me obedecer a qualquer custo, até mesmo com o risco da própria vida. Ele pensou um pouco, baixou a cabeça e disse: aceito. Nesse momento você botou a mão sobre minha cabeça e disse: ele tem esse poder. Criar maçons aberto, ou seja, maçons em loja aberta, em qualquer lugar. Você é, nesse momento, venerável da loja oculta, que passa a ser criada por mim, grão-mestre geral e grande inspetor, soberano grande inspetor geral da grande loja do Rio de Janeiro, para o grande conselho do Brasil. Pronto, eu agora era venerável mestre de uma loja que eu não sabia quem eram os membros. E eu disse: pronto, esse é o último ato como ligado ao movimento que eu vou fazer. Agora você acabou. Você não sabe mais nada, não tem mais nada, nenhuma ligação com ela. Agora eu preciso de um local. Você tem muito espaço em Duque de Caxias. Eu sou pobre de maré. Eu já tinha passado por aqueles problemas e ele disse que eu era um tolo não ter aceito. Ele me disse: a dita loja oculta será em uma sala do edifício Machado, em Duque de Caxias. Era conhecidíssimo. O edifício Machado hoje é numa rua que está com os ônibus Mauá, estacionam lá, e a calçada está cheia de mesas de vendedores de verdura. Então ele disse: porque um dos membros da minha maior confiança é dono de uma administradora de imóveis em Caxias, muito famoso, e essa administradora é poderosa, portanto ele tem cacife, só precisa de dinheiro, ele vai financiar, e ela é grande, o espaço é grande bastante para ser transformada de uma hora para outra numa loja maçônica. Além disto, o dito edifício tinha uma coisa que não era, vamos dizer assim, comum aos outros edifícios. Permanecia aberto 24 horas, tendo o porteiro de dia e o porteiro da noite, com a ordem de permitir a entrada de qualquer um dos donos da loja comerciais do edifício. Ou seja, qualquer um que tivesse uma loja no edifício Machado poderia entrar e sair a qualquer hora. Isso era muito comum e isso nos livraria de suspeita, porque nós não seríamos um grupo que fazia isso, né? Muitos faziam isso. Então não despertaríamos suspeita, né? Levados pelo dono da imobiliária, nós subiríamos com ele, nós 8, e várias outras pessoas faziam isso, trabalhando até 11, 12 horas da noite. Então, comerciantes faziam isso, e nós íamos fazer ele na qualidade de comerciante para o porteiro. Assim, todos achavam que ele ia fazer uma contabilidade ou uma avaliação dos seus imóveis, e nós éramos ou donos de imóveis que íamos colocar na imobiliária dele, ou então participantes de outras imobiliárias. Nós, portanto, não seríamos notados. Seria realmente a loja secreta. Paulo Alexandre marcou a primeira quarta-feira depois do nosso encontro, às 20 horas, a primeira reunião. Os membros me seriam apresentados no dia, ou seja, eu os conheceria lá. Eles me esperariam lá. Então, marcou local, edifício Machado, era quarta-feira, o dia, a hora, 20 horas da noite. E todos saberiam o que estavam fazendo, porque ele já contaria. Eu não sabia o nome de nenhum, não conhecia nenhum, ele só disse que um deles era dono da maior imobiliária do Duque de Caxias, esse eu conhecia de nome. Mas, portanto, eram quase todos estranhos uns aos outros, reunidos, contudo, pelo ideal de salvar Caxias e o Brasil de um grande desastre. Assim foi. No dia, local, hora combinada, ao chegar, dei 3 pancadas na porta.
7 mestres maçons estavam à minha frente sentados em cadeiras, formando um tipo de ferradura ou semicírculo. No local, aberto em frente a todos, havia uma cadeira muito linda, especialmente feita para que todos me vissem e eu visse todos. Era a cadeira do grão-mestre, o trono de Salomão. Ele abriu a porta, fez uma vênia, me deu um aperto de uma maçônica que eu respondi, e ele me levou em silêncio e me colocou, apontou com a mão aberta a cadeira de grão-mestre, de venerável mestre, e foi sentar-se no lugar dele. Depois ele me pediu, levantou-se e pediu, venerável mestre, tenho um pedido a lhe fazer. Eu falei, faça-o. Ele disse que eu seja seu secretário, porque todos aqui me consideram, sabem que o que eu fizer, eles seguirão cegamente. É obediência cega, viu? Então eu estava dentro de uma loja diferente das demais, porque não tinha mobiliário maçônico, não tinha liturgia maçônica, né? Então seria ocupada por mim como mestre de loja, chamado na maçonaria venerável mestre, e de acordo com o costume maçônico, eu fiquei em pé, depois que ele me mostrou a cadeira, eu fiquei em pé, e eu falei, meus irmãos em loja, todos levantaram e fizeram sinal o sinal maçônico de obediência. Eu não fazia. Eu, sendo venerável mestre, eu não fazia. Porém, o tratamento que ele me dispensou era verdadeiramente no mestre maçom, que recebe o nome de venerável. Após a entrada, como já mencionei acima, tomamos nossos lugares sem nenhuma liturgia maçônica. Era uma maçonaria moda antiga. Um assunto de importância seria tratado. Eles sabiam em detalhes. Não necessitávamos de protocolo, nem de ritual, nem de adereços, nem de mobiliário. Assim começou a loja oculta. Então, meus irmãos, era esse o meu plano e eu estava colocando ele em andamento e Paulo Alexandre tinha que ficar completamente desligado. Eu não queria envolvê-lo. Ele era uma pessoa caríssima ao meu coração. Ele não podia se envolver. Daí eu dizer, você só terá pequenas notícias. Ele aceitou.